aula de sociologia, certo? Jader já chegou aqui. Cadê Jader? Jader ainda não chegou aqui. Ainda faltam 10 alunos. A menos 10. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Aula de sociologia. Boa tarde. Boa tarde. Aí, aula Boa tarde. Boa tarde, que já é 12h03. Ô, professor. Tá bom, então. Olha. Certo? Professor, a aula devia ser só 15 minutos, professor. Não, é até 12h20, porque eu já dei 10 minutos de intervalo. Tá certo, obrigado. Tá bom demais, concluir o conteúdo, porque senão vocês vão pegar e ficar sem entender. Entendeu? Então, olhe, nós temos aqui a aula de sociologia, é uma aula de revisão, certo? Como eu disse a vocês na aula passada de inglês, eu disse que essa aula é muito válida, essa aula online, porque se o aluno tá certo, se o aluno estudar da forma que é para estudar, ele aprende mais. Por quê? Porque não tem um monte de aluno do lado dele que está tirando a atenção dele, que está chamando a atenção dele, que está brincando com ele e tal, certo? Então, é muito importante a aula online. É tão boa quanto a aula presencial. Organizar. Por isso que eu disse a vocês. Organize o ambiente de estudo de vocês. Não pode estudar deitado. Pega uma mesa, bota o celular lá escoradinho para você assistir a aula. Pega o caderno, pega o livro, bota as canetas em cima da mesa. Ajeite seu ambiente de estudo. Então, se a pessoa faz dessa forma, a aula, você aprende mais, porque você está prestando atenção às atividades do professor, está interagindo com o professor, certo? Se tiver dúvida, você pergunta ao professor, diferente também das outras aulas, porque a aula presencial ela é ótima. Não estou dizendo que ela é ruim, não, ela é ótima, mas nesse momento de pandemia, a solução foi essa. A aula presencial tem um ou outro aluno que gosta de estar tirando a atenção das pessoas, né? Os coleguinhas conversando, fazendo brincadeira, querem fazer... também da mesma forma. Professor, faz essa aula só de leitura? Vai ser, eu vou explicar. Vocês vão só prestar atenção. Aí, tem gente aqui na aula online que quer fazer brincadeira, só que eu não deixo, porque no dia que fizer brincadeira aí eu estou observando bem direitinho, eu vou chamar o pai, vou falar com a diretora, cancela a aula, chamo para falar com a diretora e chamo o pai. Eu sei, eu nem almocei também, Lucas, eu também estou com fome. Vamos rapidinho aqui, certo? Eu falei para você... almoçando. Mas pode almoçar aí, já que vocês não abrem a câmera. A única que abre a câmera aqui é Letícia. Olha, para eu ver os alunos aqui que estão em casa. Às vezes é Sofia, certo? Às vezes é Jade, às vezes é Ivone. Professor, manda todo mundo ligar a câmera, professor. Quem está com a câmera aberta aqui, eu não posso obrigar ninguém. Eu vou falar com a diretora se eu posso pedir para botar a câmera aberta para saber como é que vocês estão estudando. Por que deram ideia para Marconildo? Aí vocês têm que ter responsabilidade, certo? E tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou perguntar a diretora. Ficam dando ideia para Marconildo. Não faz isso. Não, esse cara aí gosta da ideia para ele. Eu vou perguntar à diretora se eu posso pedir a abrir a... Minha língua, professor. Não era para dar ideia. Mas vamos passar ela todinha assustada. Nada. Professor, tem escola que é obrigatório deixar a câmera ligada. Não dá ideia que o Marconildo vai fazer isso a mesma coisa com a nossa escola. Pois é, aí eu vou falar com a diretora para saber se isso pode, se não pode, viu? Agora vamos voltando aqui para a revisão sobre as aulas. Então, a aula aqui sobre grupo social. A aula de câmera ligada.
Mas tem que ser câmera ligada para saber se está estudando ou Professor, não. a gente já escreveu isso, o povo São do pouco, sítio, eu pelo sei. menos. Eu estou dizendo que eu vou explicar. Vocês não vão escrever nada, eu vou explicar. Tá, obrigada. Não ligo a minha câmera nem se me pedirem, nem se me pagarem, eu ligo. Tá certo. Oxente, eu ligo. Voltando, olha, sem conversa, viu? Sem conversa. Aí vamos aqui estudando. Olha, eu falei para vocês sobre os grupos sociais, certo? Eu disse que o grupo, se eu perguntar lá na prova o que é grupo social, você vai responder que é toda reunião mais ou menos estável de 2 ou mais pessoas que estão lá interagindo, certo? Interagindo. Então, vocês têm que ver essas questões, essa questão, certo? Que o grupo social ele tem mais de 2 pessoas e ele interage. Então, essa pode ser uma questão de prova, certo? O que é grupo social, Jader? O que é grupo social, Jader? Estou escutando não, está mutado. Ele tá mutado. Pode ser um grupo familiar, educativo, religioso, profissional, político. Não, isso aí são os tipos. Ah, tá. Eu quero saber o que é um grupo social, a definição. A definição? Um monte de gente decide se juntar para conversar sobre algo? Sim, pela interação, viu? No popular é isso mesmo, viu? Aí, olha, quais são os tipos de grupos sociais? A família, o vizinho, a escola, a igreja, o lazer, a política, a profissão, certo? Quais são as características dos grupos sociais? São todas perguntas que vão cair na prova, viu? Quais são as características dos grupos sociais? A consciência grupal, a objetividade, a organização, a interação, a diversidade, certo? Então, tudo isso aí faz parte da questão de grupo social. Alguma dúvida com relação a isso? Não! Não, vai cair na prova, viu? Ô, Vai cair professor, na prova. Oi. não faz nenhuma pergunta também que eu vou ficar quieto aqui, que eu vou fazer as dos alunos. Tá certo. Aí vamos agora para o grupo social, que é o assunto da prova. Deixa eu ver qual é o outro assunto aqui. Isso é da prova de sexta-feira, viu? Grupo social, sociologia. Grupo social, ética e moral, certo? Eu não botei nada de ética e moral, então não precisa estudar sobre ética e moral, não, viu? Ética e moral não é para estudar, porque eu não coloquei nenhuma questão sobre ética e moral. Então, vamos aqui para o que eu mais coloquei, que é a questão do nosso slide aqui. Deixa eu Quem é que tá colocando o ventilador no microfone? Quem é que tá com o ventilador? Marivone. É Ivone. Certo, O microfone, por favor. Bote aí, senão fica meio complicado. Aí vamos para a segunda parte, que é o que mais vai cair na prova. Esse assunto é novo para o 6º e para o 7º ano. 8º e 9º, eu acho que já viram esse assunto, viu? Olha, vamos falar sobre Durkheim, Auguste Comte e Max Weber. Eles são as pessoas que começaram a estudar a sociologia. Eles são os estudiosos de sociologia. Aí, Auguste Comte, ele criou a sociologia positiva, certo? Ele diz que a sociologia deveria ser uma ciência. Ele que criou o termo sociologia. Se eu perguntar lá na prova quem criou o termo sociologia, vocês vão marcar Auguste Comte, certo? Ele criou essa...
Augusto. Augusto Conte. Augusto. É, esse nome que está aí em cima, certo? Aí Aham. tem essa tela aí. Hã? Eu vou anotar para... Mas esse slide está lá no Google Sala de Aula. Aí, se você quiser dar uma revisada, está lá no Google Sala de Aula de Sociologia, que já postei lá faz tempo. Aí você vai lá, dá uma revisada, faz alguma anotação. Aí, se eu perguntar quem criou o termo sociologia, aí você vai responder Augusto Conte. Tá aí, certo? Augusto Conte. Aí vamos para cá. O Emily Durkheim, ele disse que a sociologia deveria ser... Quem é que está com brincadeira nessa aula, por favor? Se eu pegar com brincadeira nessa aula, eu cancelo a aula de revisão, viu? Certo? Prestem atenção. Eu sei que vocês estão com fome, eu também estou com fome. E aí, se demorar mais, é porque a culpa é de vocês. Então, voltando aqui. Aí, Emily Durkheim, ele pegou... Viu? Toda vez quando tá junto com as turmas, você fica brincando, viu? Eu já percebi isso. O sexto ano não tá falando nada. Certo, fique quietinho também. Eu tô. Nossa, cara, me chamando de preguiçoso. O Tá professor bom. tá vendo? Aí vamos lá, viu? Não, vamos aqui, não vamos conversar não, senão atrapalha. Se não atrapalha, eu demoro mais a terminar, tá certo? Então, olha, Emily Durkheim, ele era francês, ele que falou que a sociologia deveria ser uma ciência, deveria ser vista como uma ciência, tá certo? Foi ele que falou sobre os fatos sociais. Então, se eu perguntar, quem foi que abordou os fatos sociais? Aí vocês vão responder Durkheim. O nome dele. É difícil. É Emily Durkheim. Aí você vai ver, Durkheim. Aí ele falou o que são fatos sociais. São fenômenos que podem ser estudados por uma ciência da sociedade. Aqui embaixo, ó. Fenômenos... Opa, peraí, errei aqui. Fenômenos que poderiam ser estudados por uma ciência da sociedade, certo? Então, isso é chamado de fatos sociais. Então, é isso aí. Então, os fatos sociais, quem falou de fatos sociais foi Durkheim. Miquel e Lucas, vamos parar de falar no bate-papo, preste atenção, certo? Então, É porque ninguém quer fazer a lista dos presentes. Eu disse que eu tô com medo, se não fazia. Não, é porque, professor, deixa eu falar. É que o Lucas pediu pra eu fazer, eu pedi pro Everton fazer, que me chama de preguiçoso. Tá bom. Então, aqui, ó, quais são os fatos sociais? Ó, quais são os tipos de fatos sociais? Tem o coletivo, ou geral, tem o exterior ao indivíduo e tem o coercitivo, certo? Então, eu falei aqui sobre os fatos sociais. Quais são as características desses fatos sociais? Então, tem o coletivo, o exterior ao indivíduo, que não depende da vontade individual, que vem de fora, e o coercitivo, que é obrigado. É obrigado a pessoa a fazer. Professor, tem que copiar essa parte aí, Não, tem não. Só prestar atenção. Se você tiver dúvida... no dia, você abre os slides e vai ver os slides um por um, bem devagar. Você não tem pressa para fazer a prova, porque você tem até as 6 horas da noite. Eu tenho mesmo.
Eu quero saber quem é que está escrevendo aqui. Se eu pegar de novo escrevendo, eu vou cancelar a aula e vou mandar a diretora ligar para todos os pais reclamando. Para isso, pelo amor de Deus. Certo, Ivone? Professor, não tá fazendo nada, eu tô quieta aqui. Certo, e como é que você mandou aí? Para, pelo amor de Deus, que eu escutei. Foi Maria. Não, eu acabei de falar, para, pelo amor de Deus, porque eu também não quero levar a culpa. Eu também não. Então, olhe, vocês se orientem, viu? Se um fizer, todos pagam, é? Por que Próxima você só fica aula, calado e presta atenção na aula? É bem mais Pronto. muito melhor. próxima aula, eu vou fazer as aulas individuais até 1h da tarde, viu? Pode se preparar. Porque eu estou fazendo as aulas juntas, vocês estão brincando, vocês estão tirando a atenção do professor. Mas por causa de um Ô, professor, sério? Por causa de um, todos pagam. Ô, professor, por que tá rabiscando? Então, é bom parar, certo? Com a brincadeira, que aqui não é escola, outra escola não, viu? Aqui, quem manda é a dona Adaísa Imperiano. Se eu falar lá com ela, ela vai ligar para cada pai para reclamar que vocês não estão prestando atenção à aula. Voltei, professor, voltei. Fui só guardar o prato ali. Certo? E então eu vou fazer o seguinte: acabou a aula, eu não vou dar aula, eu vou falar com a diretora sobre essa situação. E na próxima aula eu vou separar todas as turmas, porque vocês não estão sabendo se organizar e nem deixando os outros pegarem e prestar atenção na aula. Ô, Marconildo. Marconildo, Diga. dê só essa aula, depois você resolve isso, é porque é o povo bagunçando mesmo. Pois se eu descobrir quem é, você vai falar com a diretora. A diretora vai falar com você e com sua família, viu? Então, ó, continuando aqui, certo? As características dos fatos sociais. E nos fatos sociais, existem 3 tipos, né, de características, que são aquelas que são a de espontânea, que é chamada coletivo ou geral, tem aquelas que independem do indivíduo, né, que é exterior ao indivíduo, e tem aquelas que são obrigadas, o indivíduo é obrigado a fazer, certo? Então, por exemplo, votar é obrigado, você é obrigado a votar. Então, ele é coercitivo. Quando falar a palavra obrigação, é chamado coercitivo, é um fato social coercitivo. Todos nós somos também obrigados a estudar. Os alunos, segundo a lei, a partir dos 6 anos de idade até os 17, ensino fundamental e médio, o aluno é obrigado a estudar, porque aí tem outras leis. Tem o ECA, tem a LDB, que diz que a pessoa, o pai que não bota o menino para estudar dos 6 aos 17, ele vai ser preso, certo? Ele vai ser chamado no Conselho Tutelar, vai ser chamado no Ministério Público, e se ele não justificar as faltas da criança ou adolescente na aula, ele vai ser preso. Se não botar ele na escola, é professor que é preso? É o quê? Se não colocar ele na escola, que ele é preso? Se não colocar ele na escola e o aluno não estiver indo para a escola. Aí o Conselho Tutelar vai ele vai ser preso. Então, isso aí, a pessoa, para estudar, ela é obrigada também a estudar, assim como votar, certo? É coercitivo. Agora, aquele que independe da vontade do indivíduo, né, o trabalho, é um fato social que independe da vontade do indivíduo. Você não quer ir trabalhar hoje, mas você tem que ir trabalhar, certo? Você não quer estudar hoje, mas você tem que estudar.
então é um fato que é exterior ao indivíduo. Professor, Já o coletivo geral é aquele que é comum, certo? Por exemplo, casamento, coisas assim, né? De ir para a igreja, é relacionado a essa questão, né? É coisa coletiva, né? professor, Oi. mas votar pode ser anulado, não pode? Não, o voto não é anulado, não. Ah, sim, o voto pode ser anulado lá na urna, certo? Mas é obrigado ir lá, né? É obrigado a ir lá, mas votar numa pessoa, você vota se você quiser. Você pode votar na pessoa, pode votar em branco, que é votar o voto. 000. E pode anular o voto que você não quer, a pessoa pega, não quer nenhuma daquelas opções, aí anula o voto, viu? Ah, tá. Entendi. Ó, professor, o que acontece se não for para ir votar? Aí a pessoa, ela paga a multa, ela tem um CPF cancelado, CPF, fiz nada mais. ela fica irregular, certo? E se não CPF é for... cancelado quando a pessoa morre, né, professor? Também, certo? É cancelado quando a pessoa morre também. Mas quando a pessoa vai arrumar um emprego público, se o CPF dela, ela não foi votar e o CPF deu cancelado, o título também foi cancelado, aí ela não assume emprego público. Isso que é um país democrático. Se for para pegar um empréstimo no banco, também não. Se a pessoa é funcionário público e não foi votar, ela pega, é bloqueado o salário dela. Certo? Então, nós temos aqui essa questão dos fatos sociais. As características deles são 3. Depois eu vou explicar isso com mais calma, porque Durkheim, ele falou sobre uma sociologia compreensiva. Ele queria uma sociologia que compreendesse a sociedade. Por que as pessoas agem dessa forma, certo? Porque a sociedade ela tem que agir dessa forma. Por que eles escolheram agir dessa forma? Porque tem gente que gosta de se vestir desse jeito. Aquele negócio de emo, funkeiro, não sei o quê. Sociologia, eu não concordo com sociologia, porque é tipo assim, se o bandido roubou, aí você... É o quê? É o quê? Eu não escutei, foi nada. Eu escutei pouco também. Repete aí. Não entendi foi nada. Ela fala alguma coisa de bandido. Não, professor, nada não. Eu tava falando negócio pra Isaac da aula passada. Mas é isso mesmo que você tava falando. Eu acho que é Yasmin que tava falando, né? É, só eu. Aí, olha, Yasmin, tem essa ideia também. Aí, por a gente criar uma ideia assim, certo? Aí dá o chama de preconceito, a falta de respeito, preconceito, entendeu? Aí nós temos essa questão aí, viu? Essa questão da falta de respeito, aí dá o preconceito. A gente acha que uma pessoa que está se vestida de uma forma, ela é bandida, a cor da pele é bandida, né? Então tem essa questão, você está corretíssima, viu? Aí tem essa história aqui da sociologia compreensiva. Por que as pessoas agem dessa forma, certo? Porque as pessoas elas têm umas ações desse tipo. Então, é uma sociologia compreensiva. Aí, as ações sociais. Quem falou das ações sociais foi Weber. O nome é Weber, tá certo? Fatos sociais, Durkheim. Ações sociais, Weber, tá certo? Se eu perguntar lá, quem falou sobre as ações sociais? Aí você vai ter que marcar Weber. Quem falou sobre os fatos sociais? Aí você vai marcar Durkheim. Tá certo? Pronto. Tá certo. Então, deixa eu ver aqui quem mais. Eu acho que não tem mais, não. Ô, professor. Pronto. Isso aqui vai ser assunto bem destrinchado nas próximas aulas de sociologia, que eu vou separar as turmas, especialmente o 9º ano e o 8º ano.
certo? Nono ano e oitavo ano está passando do limite. Ô, professor, Diga, Jader. Mas tem algumas pessoas, né, professor? É todos os oitavos. Não, eu estão sei. bagunçando. São algumas pessoas, não são todos, não. professor, tem muita gente mandando mensagem no chat, tá me incomodando. Peraí, vê se Jader, que passou uma moto aqui, eu não escutei nada. Tem muita gente conversando no chat que tá me incomodando. Eu não quero mais ninguém conversando no chat. E Você não consegue proibir, não? O professor proibiu? Eu vou pegar e bloquear o chat nas próximas aulas. Incrível. Professor, ó, eu só falei no chat porque me chamaram. Eu fui ver o que é. Certo. Aí, nas próximas aulas, não vamos usar o chat. Eu vou perguntar à diretora, ainda hoje, eu vou perguntar à diretora sobre abrir as câmeras, viu? O que é que ela vai orientar, se pode abrir ou se não pode. Então... Tá certo. Que sim. Ô, professor, uma coisa que eu quero saber... E nada, gente, pelo apoio, sabe? Tá certo. Ô, professor... Diga, Sofia. E se ela disser que sim, vai ser obrigatoriamente todos abrirem a câmera? Tem que abrir a câmera. Para eu saber se você... Obrigada, era isso que eu queria saber. Eu fico muito animada. Para eu saber se você está estudando ou não. É um fone de gente. Mas eu ainda vou falar com ela para saber. Pessoal, boa tarde para vocês. Até a próxima aula. Tchau. E a prova de inglês daqui a pouco. Professor. A prova de inglês é daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau, Jader. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta. Pergunte. É isso tudo? Oi? Qual é a pergunta? Não entendi, não. Fale alto. Para copiar todos os textos que o senhor passou? Não é para copiar agora, não. Eu vou copiar depois, mas eu vou fazer um resumo. Não é para copiar, não, viu? Professor. Oi. Desculpa não reclamar com o chat, porque hoje eu tava focado mais nas tarefas, viu? Certo. Mas tinha muita gente conversando no chat, professor. Tá bom, tá certo. Hoje o 7º ano e 6º ano foi bom, mas eu vou organizar isso direitinho na próxima semana. O que achou do meu ventilador? Tchau, turma. Bom almoço. Deixa eu ir almoçar. Tchau. 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 Ai, tá bom. Tchau, gente.